Nas últimas semanas, esse cara aqui ficou muito famoso aqui, principalmente nas redes sociais. Então, hoje eu vou explicar para vocês o que ele fez e do porquê que ele ficou famoso assim do nada. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, casos criminais resolvidos que ainda são um mistério. Então, se você gosta, já se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Deixa um like para ajudar bastante aqui, deixa um comentário dando a sua opinião, compartilha o vídeo com os amigos também, para que mais pessoas conheçam aqui o canal e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Christine Melton cresceu em Illinois e se mudou com uma de suas amigas para Cape Coral, na Flórida, em algum momento de sua vida. Na nova cidade, ela conseguiu um emprego como garçonete. Christine era muito próxima de sua prima Samantha Katomer, inclusive sendo madrinha de seu filho. Ela morava em um apartamento em Cape Coral e, segundo seus amigos, ela adorava se fantasiar de algum personagem e seu feriado favorito era o Halloween. Ela era preciosa, não apenas para mim, mas para todos que a conheciam, disse Samantha sobre ela. No dia 7 de outubro de 2019, Christine, que estava com 35 anos na época, saiu com sua amiga Stephanie Sailors e as duas foram até um bar chamado Buddha Live, localizado em Fort Myers, na Flórida. No local, as duas amigas conheceram um homem chamado Wade Wilson, que estava com 25 anos. O trio se deu muito bem e depois que o bar fechou, os três foram para a casa de um amigo de Christine e Stephanie. Eles ficaram várias horas por lá conversando e bebendo antes de irem embora, nas primeiras horas da manhã. As duas mulheres então perguntaram se Wade gostaria de ir junto para a casa de Christine e o homem aceitou. O trio ficou conversando mais um pouco quando Stephanie decidiu que estava cansada e precisava ir embora, deixando os dois sozinhos. Logo depois que Stephanie foi embora, Christine pegou no sono e enquanto ela dormia em sua cama, Wade a estrangulou até a morte e roubou seu carro. Pouco tempo depois, Wade viu Diane Ruiz, uma mulher de 43 anos, caminhando sozinha por uma rua de Cape Coral. Então, ele pediu informações a ela sobre como chegar a uma escola próxima e a atraiu para dentro do seu carro. Diane entrou no carro do homem e quando se sentiu desconfortável e tentou sair, ele a atacou, espancando-a e a estrangulando antes de empurrá-la para fora do carro e atropelá-la de 10 a 20 vezes. Diane Ruiz, de 43 anos, estava noiva na época do crime e era mãe. Ela trabalhava em um restaurante em Cape Coral e nunca faltou ao turno em 5 anos. Diane estava caminhando para o trabalho para seu turno das 10 horas da manhã, quando encontrou o Wade. Seu corpo foi encontrado em um campo 3 dias depois que alguns pássaros estavam sobrevoando seu corpo. Ela já tinha sido dada como desaparecida pelos seus amigos e a polícia estava procurando. Após os 2 crimes que cometeu, Wade ligou várias vezes para o seu pai biológico, Steven Testacicca, confessando e narrando os detalhes horríveis dos crimes. Ele começou a ligação contando ao pai que tinha feito algo que não podia voltar atrás. "Eu sou um assassino", confessou Wade. Steven, que estava no trabalho na hora da ligação, não se importou muito com o que o filho disse, já que ele o descreveu como um bom contador de histórias e inicialmente não acreditou nele. Ele disse a Wade para ligar de volta mais tarde naquela noite, quando ele já tivesse saído do trabalho. Então, mais ou menos umas 10 horas da noite naquele dia, o filho ligou mais 2 vezes para o pai e nesse momento o Steven começou a acreditar no filho. Aquilo que ele estava contando parecia real demais e foi nesse momento que ele decidiu ligar para a polícia e contar o que sabia. Na ligação, Steven disse que o Wade confessou ter estrangulado Christine depois que ela foi dormir. Ele seguiu e admitiu ter parado Diane para pedir instruções e a fez entrar em seu carro e que ele a estrangulou enquanto dirigia. De acordo com o depoimento de Steven, Wade disse que Diane ainda estava respirando antes dele atropelá-la diversas vezes.
Ele estava animado na ligação, disse Steven, acrescentando que o Wade disse que queria fazer Diane Ruiz parecer espaguete. Por isso que ele teria a atropelado. Ele queria que eu sentisse o mesmo que ele estava sentindo, disse o pai. Steven disse que o Wade não demonstrou remorso em nenhum momento. O pai disse que inicialmente queria ajudar o Wade, mas sua perspectiva mudou quando ele começou a se aprofundar nesses relatos tão detalhados dos assassinatos. E se fosse alguém da minha família? Steven perguntou. Ele teria feito o mesmo. Steven testemunhou que durante as últimas ligações nas quais o Wade detalhou os assassinatos, ele colocou o telefone no viva voz com a mãe biológica do Wade, ouvindo e repassando as informações às autoridades. O pai então perguntou onde o Wade estava naquele momento e disse que iria até lá para ajudá-lo. Mas na verdade a polícia foi enviada até o local e ele foi preso em 8 de outubro de 2019. Os departamentos de polícia de Cape Coral e Fort Myers apresentaram ações contra Wade Wilson depois que ele agrediu uma mulher e invadiu uma casa desocupada no início de outubro daquele ano, disse a polícia. Ele foi acusado de agressão, roubo, furto e danos materiais, de acordo com relatórios de prisão de ambos os departamentos. Por volta das 8h50 da manhã da segunda-feira, 7 de outubro, a polícia de Fort Myers respondeu a um relato de briga entre um homem e uma mulher na rua West First Street, de acordo com uma declaração de causa provável. Várias ligações para a emergência foram feitas e as testemunhas disseram que o homem estava arrastando a mulher para fora de um prédio. A polícia disse que uma mulher de 36 anos de Fort Myers, envolvida na briga, contou que o Wade tentou puxá-la para dentro de seu veículo e quando ela estava prestes a fugir, ele saiu e começou a arrastá-la em direção ao seu carro. Ela disse que ele também lhe deu um soco no rosto e mordeu a sua orelha, mas ela fugiu para um negócio vizinho e escapou do homem. Mais tarde, ele recebeu 2 acusações de homicídio em primeiro grau, assassinato em primeiro grau, furto qualificado, agressão, roubo e furto simples. Quando estava preso aguardando seu julgamento, Wade acumulou acusações adicionais. Os registros do tribunal no caso conectam Wade à gangue de supremacia branca da prisão Unforgiven. Em 30 de setembro de 2020, policiais da cadeia do condado de Lee receberam informações sobre uma possível tentativa de fuga envolvendo Wade e seu companheiro de cela, Joseph Katz. Os documentos judiciais mostram uma aparente tentativa do Wade de providenciar um carro de fuga para 1 ou 2 horas da manhã do dia seguinte por meio de outros presos. Uma nota assinada com o nome de Wade foi recuperada. A nota teria sido passada entre o Wade e outro detento, ambos supostamente conectados nessa gangue de supremacia branca. Os delegados revistaram a cela onde o Wade e o Katz estavam alojados e encontraram a janela adulterada. A estrutura de metal que segurava a janela foi removida e havia várias rachaduras no vidro grosso de segurança. Testemunhas na prisão relataram ter ouvido barulhos de pancadas vindos de uma cela no andar superior durante vários dias. Provavelmente era a cela deles. Ele também é acusado de envolvimento em um esquema de tráfico de drogas em 2023. As tatuagens faciais de Wade Wilson ganharam muita atenção, principalmente nas redes sociais, agora que chegou a época do julgamento dele. Embora ele tivesse tatuagens no pescoço na época de sua prisão em 2019, nenhuma estava visível em seu rosto na foto de sua prisão e nas suas primeiras aparições no tribunal. Mas agora, em seu julgamento nesse ano, o rosto do Wade estava coberto de tatuagens, incluindo uma suástica e pontos ao redor da boca. E é claro que isso chamou muito a atenção das pessoas e fez com que o caso dele viralizasse. Antes do julgamento, os advogados de Wade conseguiram requerimentos solicitando que ele fosse autorizado a usar roupas comuns e cobrir tatuagens, que podiam ser questionáveis para os membros do júri em potencial. Então, ele poderia usar maquiagem ali para esconder as suas tatuagens. All right, verdict form appears to be in order. We'll let the clerk publish the verdict. In the Circuit Court of the 20th Judicial Circuit,
and in Horley County, Florida. Criminal action. State of Florida versus Wade Wilson. Case number 19 CF 568. Em 12 de junho de 2024, Wade Wilson foi considerado culpado de 2 acusações de homicídio em primeiro grau, furto qualificado, agressão, roubo e furto simples. Durante a fase de pena do julgamento, o júri votou 9-3 e 10-2 a favor da pena de morte para os 2 assassinatos. O juiz Nicholas Thompson decidirá se impõe ou não a pena de morte. A sentença está marcada para o dia 23 de julho desse ano. Se o juiz confirmar a pena de morte, o Wade se juntará aos 276 homens que já estão no corredor da morte no estado da Flórida. Os júris da Flórida eram obrigados a votar por unanimidade pela recomendação da pena de morte até abril de 2023, quando o governador Ron DeSantis reduziu o limite ao sancionar um projeto de lei permitindo que os júris recomendassem a pena de morte com apenas 8 votos, como foi no caso do Wade. Em 3 de julho, o advogado do Wade entrou com uma moção em seu nome, solicitando um novo julgamento ou absolvição pelas acusações de assassinato e furto qualificado. A moção alega que o tribunal cometeu um erro e violou os direitos constitucionais dele ao usar a nova lei que permite uma recomendação de pena de morte com apenas 8 jurados votando a favor. Antes que as novas leis entrassem em vigor, uma votação unânime era necessária. A moção argumenta ainda que o Wade deveria ter tido julgamento separado para as diversas acusações e que o Estado não conseguiu provar que ele estava de posse do carro da Christine Melton sem o consentimento dela. O juiz do condado de Lee, o Nicholas Thompson, ainda não se pronunciou sobre essa moção. Or placed on community control or on felony probation. Yes. We, the jury, find unanimously that the state has established beyond a reasonable doubt that Wade Wilson was previously convicted of another capital felony or of a felony involving the use of threat of violence to the person. O pai do Wade foi fundamental para sua prisão em 2019. Os pais do Wade eram adolescentes quando sua mãe engravidou e ele acabou sendo colocado para a adoção. Testemunhou Steven durante o julgamento por assassinato do seu filho. Quando Wade tinha 18 anos, ele entrou em contato com seu pai, que mora em Lakeland, na Flórida, e eles mantiveram um contato assim, não era um contato muito íntimo, era raras vezes que o Wade entrava em contato com seu pai. Quando ele recebeu as ligações do Wade logo após os crimes e compartilhou com a polícia essas informações, isso foi fundamental para ele ser encontrado e preso. Uma jurada, no caso do Wade, foi entrevistada e disse que havia muita pressão, além de reviver essas evidências traumáticas desses assassinatos. Ela disse que o que ajudou a manter a cabeça fria foi conseguir justiça para as famílias das 2 mulheres que morreram nas mãos do Wade. Quer dizer, houve momentos em que, você sabe, ele e eu nos encarávamos e apenas olhávamos um para o outro, relembrou a jurada. Wade Wilson manteve um olhar vazio durante a maior parte do julgamento. Definitivamente é um peso muito grande na sala quando você está sentado com alguém que fez as coisas horríveis que ele fez, disse ela. O júri passou semanas ouvindo depoimentos e analisando essas evidências brutais das ações do Wade Wilson. Assombrada pelas coisas que viu, ela disse: há certas imagens que tivemos que ver durante este julgamento que você nunca vai esquecer. Acho que a parte mais difícil todos os dias era ver as famílias lá e ver como elas foram impactadas por suas perdas. O Wade Wilson então ganhou o nome na mídia de Deadpool Killer, porque o seu nome, Wade Wilson, é o mesmo do personagem Deadpool da Marvel, e isso também foi um motivo do caso ficar tão famoso assim. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, caso realmente terrível. Agora a gente fica aí, né, na questão da pena que ele vai receber. Como eu tô postando vídeo antes de sair ali a decisão do juiz, então
Provavelmente eu coloque aqui nos comentários a decisão, talvez eu faça um shorts para vocês, algo bem pequeno mesmo, só para dizer se ele foi condenado à pena de morte ou não. E vocês sabem, pena de morte é complicado, é algo que demora, então eu vou mantendo vocês atualizados aqui sobre esse caso, até porque é um caso recente, né? O julgamento dele é muito recente. Então qualquer nova informação eu conto para vocês aqui ou lá no meu Instagram também. Então já me segue por lá. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.